Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar, que destaca mais um livro importante para o nosso aprimoramento. Hoje a nossa reflexão estará baseada no livro Lado a Lado, que tem como subtítulo A Vida Sabe a Melhor Resposta. É um livro ditado pelo Espírito Anelli e psicografado pelo nosso convidado que está aqui conosco, Sérgio Chimati. É um prazer tê-lo aqui conosco. Muito bom ter você aqui, viu, Sérgio? O prazer é nosso. Bom, mais um livro, né? Mais um livro. Isso é muito bom. Eu acho que toda vez que nós temos a oportunidade de trazer um livro que tem um ensinamento, que tem algo importante a orientar as pessoas, é sempre muito gratificante para nós, né? E você sempre traz livros interessantes para a gente ler, porque são livros que falam ao nosso cotidiano e isso é importante, né? Porque toca as pessoas, né? Eu acho que esse é o objetivo mesmo, né, Sérgio? Sem dúvida, uma linguagem terra a terra, vamos dizer assim, não é? Isso, é. Os problemas do cotidiano, as situações que nós estamos vivendo no hoje, né? Porque elas vão mudando, né? As dificuldades, as situações vão mudando no decorrer do nosso viver e você vai, né, tendo que acompanhar isso, né? E Exatamente. os amigos espirituais nos ajudam nessa parte, nos ajudam, né? felizmente. Bom, vamos começar pelo título, né, Sérgio? Por que do título Lado a Lado? E quem inspirou? Você que indicou esse nome? Foi o Espírito? Foi a Nelly Nelly, já estou íntima dele. Já está íntima. Já estou íntima. Foi o Espírito que sugeriu? Como que foi isso? Na realidade, o autor nem sempre dá o nome, o título do livro, né? Isso, na realidade, é uma inspiração. O primeiro, o da Vida em Consciência, quem deu o nome foi a dona Zíbia. Esse aqui foi a filha dela, não é? Ah, certo. A Silvana Gasparetto. Depois que lê, é isso, Sérgio? Exatamente. Observando o contexto da história, o título que mais se adequa àquela situação do enredo completo. O Lado a Lado, por exemplo, a história de duas meninas, né? Que elas se apaixonam, não é? No início da história, e que, embora essa paixão pareça ser uma coisa que está acontecendo naquele momento, naquela vida, ela já vinha de encarnações passadas. Ah, certo, é isso mesmo. Então, começa, assim, a gente já deu uma dica do que é o livro, né? Já deu a temática. A temática. Nós vamos depois falar um pouquinho sobre isso, né? Agora, você fez uma dedicatória também que é interessante, até para uma companheira nossa aqui, Márcia Barbosa. Márcia Barbosa, da Fundação, e também para o Marcelo César, né? Tem assim, algo especial aconteceu para essa dedicatória? Muito especial, porque vou até, né, revelar isso, porque é muito, para mim isso é muito importante. Eu, inclusive, no texto eu digo o seguinte, que a espiritualidade se encarrega realmente de nos colocar no caminho de algumas pessoas, que elas, mesmo não se conhecendo, elas nos transportam para algum lugar. Certo. Na época que eu tinha esse livro já estava escrito. Então, numa oportunidade, a Márcia, ela me chamou para fazer uma sessão de autógrafos no centro de Santo André, Bezerra de Menezes, né? E na época eu estava meio down, sabe? Eu estava assim, meio insatisfeito com algumas coisas que estavam acontecendo no movimento espírita, um pouco decepcionado. E eu já tinha, vamos dizer assim, por decisão, já que eu não ia mais fazer trabalho algum assim em relação à psicografia, nada disso. Então a Márcia me convenceu. Aí eu falei, Márcia, hoje eu não estou afim, né? Mas eu fui e foi nesse lugar que eu conheci o Marcelo César. Tanto a Márcia quanto o Marcelo César, eles me deram muita força. Então, aí eu resolvi a dedicatória justamente por conta de que a espiritualidade nos coloca realmente no caminho as pessoas que nos elevam, felizmente. Isso é bom, né? É muito bom. Estimulou a continuar, nunca desistir, né? Porque eu acho interessante o que você comentou, porque muitas pessoas se decepcionam. Me decepcionei com a doutrina espírita. Não foi com a doutrina, foi com as pessoas que não compreendem a doutrina e que não sabem aplicá-la, né? Eu acho que a doutrina não tem culpa disso, né? E nós podemos continuar nesse trabalho independente daqueles que não seguem, ou que não praticam, ou que não se conscientizaram ainda, né? E usando as palavras da própria Márcia e do Marcelo,
fazendo a nossa parte, o que nós consideramos que seja a nossa parte, porque nós não somos melhores do que ninguém. Pois é. Quando nós pensamos que as coisas, às vezes, e as pessoas podem estar erradas, nós é que talvez não estejamos compreendendo aquilo que... Pois é, é difícil, Está né? sendo Eu acho que é feito, difícil exatamente. isso. Mas eu acho que sempre é o ponto importante da situação somos nós mesmos, né? Porque Somos quando nós nos transformamos, quando nós compreendemos, não precisamos ser coniventes com as situações, mas quando nós as compreendemos, elas se tornam um pouco mais fáceis de serem vivenciadas ou experimentadas, não é mesmo? E nós somos humanos, nós estamos sujeitos a vários altos e baixos nesse sentido, né? Pois é. Bom, o livro, a gente vai agora, nós estamos nos encaminhando para o final do bloco, mas vamos falar um pouquinho, assim, quais são as temáticas do livro, para depois, no próximo bloco, a gente entrar um pouco mais profundamente em cada uma, né, Sérgio? Sim, ele, em resumo, são 3 temáticas na seguinte ordem. Fala de homossexualidade, né? Também trata do aborto, né? Sim. E as suas consequências, por que às vezes isso acontece, porque isso leva a pessoa a tomar uma decisão assim. Também trata de adoção, né? De crianças. Basicamente são essas. E falando, claro, tudo isso em relação ao preconceito, que tudo isso envolve também. Porque são temas polêmicos ainda para nós, porque nós Exatamente. ainda não sabemos lidar, não sabemos como utilizar essas situações na nossa vida, né? Na verdade, como lidar. A homossexualidade a gente ainda não sabe como fazer, né? O aborto nós temos que orientar, conscientizar as pessoas, né? E a adoção mais ainda, né? Porque é um ato de amor extremo, né? Então, eu acho que são temáticas importantes e trabalhadas numa linguagem adequada ao entendimento de qualquer compreensão. pessoa. Isso. Então, eu acho que essa é a importância do livro, quando ele alcança qualquer nível intelectual, né? A gente não pode só alcançar os grandes intelectuais, né? As pessoas mais simples, que ainda não têm a facilidade do conhecimento, a gente também precisa orientar, para que elas até se estimulem a estudar, não é mesmo, É porque Sérgio? o pessoal às vezes pensa que quando você é inspirado ou você psicografa uma obra, o espírito ele está aqui do lado só ditando para você e você não tem que fazer nada. Pois é. Mas existe aquele lance do que você utilizar daquele conhecimento que você tem, entre aspas, não é? Do colorido do médium, e você adequar mesmo as situações de palavras difíceis que o pessoal não compreenda. Natural quando a mensagem ela é levada. Como diria o nosso saudoso Amilcar Del Chiaro, nós precisamos nos preocupar com a mensagem, com o espírito da mensagem, não com a mensagem do espírito, porque o espírito ele não tem vaidade, ele não precisa colocar o nome dele. Você usou. Você acha que um espírito elevado de nível superior, não é? Em relação à espiritualidade, vai chegar para você e vai dizer, poxa, mas você usou essas palavras, você tem o seu livre-arbítrio para trabalhar aquilo, e se a sua intenção é de amor, né, e de compreensão do próximo. Tudo certo. Certo. Muito bom. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando desse livro lado a lado.